Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os transtornos de ansiedade. É uma dúvida que muitas pessoas têm sobre como que eu identifico o transtorno, se eu preciso de remédio e várias outras. Mas primeiro eu quero falar sobre o que é ansiedade. A ansiedade é uma emoção que todos nós temos, então ela é um instinto de sobrevivência. Se a gente vai passar por alguma situação que a gente possa ficar nervoso ou que vá nos estressar, o corpo ele vai começando a liberar adrenalina, a gente vai começando a sentir a aceleração cardíaca, a gente vai sentir que o corpo ele tá com aquela parte gastrointestinal um pouco mais afetada, vai sentir uma respiração mais ofegante. E aí você está tendo uma crise de ansiedade quando você começa a ter esses sintomas mais físicos. O que é normal? Normal é quando você precisa passar por alguma situação que seja importante para você. Então, se você vai passar por uma prova, por uma entrevista de emprego, por uma apresentação, por uma conversa mais séria com alguém, ou até se você está sendo pressionado a tomar algum tipo de decisão, você pode, alguns dias antes, ficar um pouco mais preocupado, com medo, com receio, pode até passar mal, pode ter algum sintoma assim mais leve, mas você vai lá no outro dia, quando chegar a data, você consegue enfrentar a situação e depois disso tudo você sente que você já não tá mais com aquele mal-estar, com aquele sentimento de ansiedade, aquilo já baixou e você volta à sua vida normal. Agora, se você mesmo fazendo coisas simples ou até mesmo do nada, assim, você começa a sentir medo, preocupação, começa a ficar sentindo que alguma coisa pode acontecer de ruim, o pensamento começa a ficar muito acelerado e você já não está conseguindo mais fazer algumas coisas, então já é um ponto de atenção, porque não é só aquele sintoma físico em si, mas também porque ele está aparecendo sem ter uma causa específica, não tem nenhuma situação para você ficar com medo e de repente você começa a ficar com muito medo. Só que aí os sintomas vêm de uma forma muito intensa, você já não consegue mais controlar e fica muito insuportável. Aquilo tá tomando parte da sua vida que tá te atrapalhando demais. Então é hora de buscar ajuda. E me perguntaram sobre quando a gente sabe que precisa tomar remédio ou não, né? Quando é normal. Quando você precisa tomar remédio, é algo que você precisa entender o quanto que essas crises estão influenciando e estão atrapalhando a sua vida. Porque quando você começa a ter uma crise mais forte, uma crise de pânico, e isso começa a se acentuar, às vezes você fica com medo da crise, com medo do medo, e aí quando você vê, vira uma coisa assim que você às vezes não quer sair de casa, você não quer estar em lugar que tem muita gente, você não quer estar perto de ninguém, você começa a se isolar, então você percebe que você já não é mais o mesmo. Aqueles lugares que você ia para se divertir, você já não consegue mais, não consegue se divertir. Então é importante buscar um tratamento com medicação, buscar um psiquiatra para poder conversar, explicar tudo o que você está passando, entender então todo o seu histórico e poder passar aquilo que é mais adequado para cada um, porque funciona dessa forma também. A ansiedade para cada um ela vai aparecer de um jeito. Uns têm mais predisposição genética, outros não. Varia muito. E vocês sabiam que 20% das mulheres e 8% dos homens podem ter episódios de ansiedade durante a vida que podem durar mais de 6 meses? Então são pontos que a gente precisa ter conhecimento também para entender o que está acontecendo. Se eu já não estou mais daquele jeito que eu era antes, eu preciso prestar atenção e buscar ajuda. Uma das coisas que me perguntaram também foi sobre humor e pensamentos. Então, se você começa a ser influenciado por isso, ou por causa da ansiedade. A ansiedade, ela faz com que você fique, então, com aquele medo, né? De que algo vai acontecer, você começa a ter pensamentos muito ruins, de que algo de ruim pode acontecer, ou que você não vai conseguir fazer certas coisas. Então, o pensamento ele pode ficar muito acelerado, pensamentos muito negativos, você pode ficar triste com essa situação, você pode ficar mal-humorado, ficar irritado, porque às vezes você pode ficar sem dormir, não
come direito. Então, tudo isso vai influenciar completamente o seu organismo, vai completamente a sua vida, né, e o seu dia a dia. Então, sim, tem muita influência e é importante perceber se tem alguma coisa ali que está em desequilíbrio, então presta atenção, tem alguma coisa aí acontecendo. Perguntaram também sobre o que eu faço se tem uma crise iminente, o que eu posso fazer? Tem algum exercício? Bom, tem alguns exercícios, algumas técnicas de respiração que a gente pode passar. No consultório a gente inclusive acaba trabalhando dessa forma, com técnicas de relaxamento, técnicas corporais. Mas eu vou passar aqui uma que é bem simplesinha, que você pode fazer. Então, se você está sentindo que está vindo a crise, primeiro, não para de fazer aquilo que você está fazendo, continua. Se você conseguir isso, depois você pode começar a listar coisas que estão à sua volta e listar escrevendo, né? E falando em voz alta, você vai falando para poder tentar tirar um pouco daquele sintoma, para você distrair um pouco do teu pensamento, do que está ali naquele momento, naquela tensão. E um exercício de respiração que você pode fazer é o seguinte: você vai inspirar e vai contar até 3. Depois você vai segurar esse ar e vai contar até 3 de novo. E aí você vai soltar o ar e você vai contar até 3. Você vai fazendo isso repetidas vezes. Você pode fazer isso durante 1 minuto no início ou até onde você conseguir. E aos poucos você pode ir aumentando isso também. Cada dia você vai fazendo para você conseguir ir entendendo também o quanto que a respiração ela é importante nesse processo todo. Mas falando também assim do que algumas pessoas me falam, se existe cura para ansiedade, ou como que eu me livro dela, como eliminar, porque ela vira uma inimiga nossa. Mas assim, a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Sem ela a gente também não conseguiria fazer milhares de coisas. Então você precisa um pouco daquela preocupação, daquele medo, para você ter cuidado com o que você vai fazer, para você se preparar para uma prova, por exemplo, para você então ter um pouco mais de suporte para fazer alguma coisa. Então a ansiedade ela vem para te avisar, ó, presta atenção. Só que aí, se você fica com esse pensamento de que ela é sua inimiga e tudo mais, isso não te ajuda. Você precisa trabalhar isso em terapia e entender que você precisa fazer as pazes com a ansiedade, entender que ela pode sim te ajudar, mas que no momento ela não está te ajudando, está te atrapalhando. Então, como trazer um pouco mais esse lugar de entender aquilo que eu não sei lidar, mas que eu não preciso tirar, porque ela tem a ver com uma parte minha, mas que eu preciso de alguma forma aprender a lidar com aquilo e fazer as pazes com ela. Então é isso, gente. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se eu não respondi, me mandem, mas posso falar também depois de outros tipos de transtornos. E eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.